quem contou esse caos, eu escutei, foi o Gil Gomes. E ele, né, começou contando que ali, ali foi em São Paulo mesmo, ele fala, mas eu não lembro o bairro que era, o município. Mas foi em São Paulo que isso aconteceu, quando uma família se mudou para uma casa assim de madeira, né, na época, década de 70, tudo. Então, como o Gil Gomes, todas as histórias que ele contava ali, era tudo relacionado a crimes, esse caso acabou mostrando, revelando um crime que aconteceu e tinha ficado, como é que se diz? Escondido, né? Um segredo ali, ninguém sabia o que tinha acontecido com aquela família. Então aí a casa ficou, e diz que parece que do lado da casa tinha um terreno baldio, mas com muito mato alto que não dava para ver nada ali naquele terreno. E ali veio uma família morar ali naquela casa ali, parece que o homem comprou a casa. Essa família comprou essa casa, diz que uma casa muito grande, de madeira, né? Uma casa de madeira. E uma casa muito grande, muito espaçosa. E o pai dessa família comprou essa casa relativamente pelo que a casa era e o terreno, ele comprou bem barato. Ele pagou bem barato ali aquela casa ali, e eles estavam muito contentes com essa compra daquela casa, né? Por ter a casa própria, tudo. E diz que de começo não tinha nada, não tinha assim, não aconteceu nada, a vida estava seguindo normalmente. Eles muito felizes, muito contentes pela a casa, pela novidade ali de tudo que acontecia, porque estavam morando numa casa nova, tudo. Então, diz que, mas aí com um tempo depois, um bom tempo depois, diz que ele... É o meu que tá dando retorno ou é o teu? Não, filho. Eles diz que começaram a escutar vozes. De primeiro eles escutaram ali uns barulhos dentro de casa, começou aqueles barulhos típicos de barulho de panela caindo na cozinha. Aí, né, quando aconteceu isso logo de primeira, os pais ali acharam, os donos da casa acharam que podia ser algum ladrão que tivesse entrado na casa, tudo, mas quando iam ver não tinha nada, não tinha nem panela e não tinha ninguém ali na casa. Mas eles ficaram já meio assim, porque o barulho era, né, de muita panela caindo no chão, barulho de passos, e como ali o chão da casa, o piso da casa era de madeira, então rangia quando passava ali no corredor para ir para os quartos. Então rangia, então eles escutavam como se alguém passasse ali naquele corredor, e as tábuas rangiam quando passava alguém. E quando eles iam olhar, não tinha ninguém. Então começou tudo assim. Barulhos como se uma pessoa estivesse comendo na cozinha. Sabe, barulho de prato, quando bate o talher assim no prato? Então eles já começaram a notar que aquela casa ali já tinha alguma coisa ali, que aquela casa tinha alguma assombração ali. Mas foram levando, porque eram só barulhos, não viam nada. Quando foi um dia, diz que o pai dessa família fumava. Então, antes dele dormir, diz que ele tinha o costume de sair ali na varanda da casa, que diz que tinha uma varanda que diz que era fora assim na casa, e ele saía ali e ficava fumando ali o cigarrinho dele. E né, falou que quando foi uma noite, ele saiu para fumar e começou a escutar uns choros, sabe? Um choro, como se fosse choro de criança. Ele então
ficou procurando ali, porque não tinha vizinhos assim muito perto, coladinho, né? Como é hoje, né? Tinha vizinhos, mas as casas mais espaçosas. Mas ele sentia que o choro vinha de perto, ele falou, como se fosse ali. E ele chegou a procurar, saiu ali no quintal, procurou e nada dele achar. E aí, depois desse dia, ele começou a escutar, sempre que ele saía ali para fumar, ele começou a escutar choro, gente, como se tivesse umas, né, pessoas. Ele falou, parece que mulher, a voz era de mulher pedindo socorro. Ele ficou assim até meio assim assustado, porque ele, né, a primeira vez que ele escutou a voz de mulher pedindo socorro, socorro, me ajuda, me ajuda. E aí ele ficou assim, pensando que alguém estava, né, em algum perigo, procurou, saiu até na rua para procurar e não viu nada. Então ele falou, não, aí comentando com a esposa dele, ele falou, olha, eu acho que a casa aqui ela é mal assombrada, viu? Porque além dos barulhos que a gente escuta à noite aqui na casa, toda vez que eu saio aqui para fumar na varanda aqui da casa, eu escuto criança chorando. A última noite eu escutei uma mulher, né, pedindo socorro, me ajuda, por favor, me ajuda, sabe? E assim, suplicando assim mesmo ajuda, pedindo socorro, como se estivesse assim muito amedrontada com alguma coisa. E aí esse pai de família, do dono da casa, começou a ficar meio assim, aí falou, a gente vai ter que chamar um padre para rezar uma missa aqui na casa, porque a nossa casa é mal assombrada. Ele chamou a esposa dele chamou um padre, o padre veio, rezou dentro da casa, tudo. Diz que parou, não escutava mais barulho dentro de casa, não escutava mais. Mas ele disse que um dia, ele vindo, né, ele tinha saído e voltou tarde da noite. E do lado dessa casa tinha um terreno baldio. Diz que do lado dessa casa tinha um terreno baldio ali, mas o mato era muito alto, não dava para entrar nesse terreno, não era um terreno limpo. Era um mato alto, com árvores e tudo. Ele então diz que quando ele passou na frente desse terreno baldio, que era coladinho à casa dele, coladinho assim, a casa dele só era dividido por uma cerca de madeira. Então diz que quando ele passou na frente desse terreno baldio, ele escutou como se fosse uma gritaria, sabe? Uma gritaria de não, me ajuda, não deixa ele fazer isso, me ajuda, socorro. Ele falou que aquele grito assim, lá vem a nossa estrela principal. Oi, princesa gostosa. Vem aqui. E então aqueles gritos de súplica mesmo, de terror, ele falou de terror, como se alguma coisa tivesse atacando aquelas pessoas. Ele falou que aí era choro. Oi, minha princesa, ela aí, meus assustados, ela veio dar boa noite. Oi, bru, bru. É assim? Boa noite, meus assustados. Tudo bem? Fala. Deitou, gente. Agora ela vai deitar aqui do meu lado. Né, filha? Mamãe ama demais, né? Então ele falou que, né, aí era grito de criança, era naqueles gritos de terror de uma mulher, ele falou, e era mais de uma, ele notou que pelos gritos ali, eram gritos de mais de uma criança, não era só uma não. Que nem quando ele escutava o choro, né, no começo era só de uma criança, ele escutava como se fosse o choro só de uma criança. Mas aí nesse dia que ele passou direto na frente desse terreno, eram choros e gritos de mais de uma criança, e os gritos, aquelas coisas de socorro, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Então ele ficou assim desesperado, porque
E aí ele percebeu, ué, parece que tá vindo daqui do mato, ele falou. Os gritos tá vindo daqui do mato. Mas ele ficou, diz que meio receoso, e então não entrou no mato. Mas quando ele chegou na casa da esposa, lá na casa dele, ele já chegou para a esposa e comentou. E comentou que o que ele escutou quando ele passou na frente ali do terreno. Mas dentro do mato, por que eu ia escutar pessoas gritando? Aí ele falou, ai mulher, mas olha, eu me arrepiei todo quando eu escutei os gritos a mulher, eram uns gritos tão assim, bem assustador mesmo, como se ela estivesse sofrendo muito os gritos dela. E a esposa dele não escutava nada, não escutou nada. Só os barulhos dentro de casa que ela escutava, mas os gritos, né, as vozes ali de criança ali, ela nunca escutou. E aí ele chegou, chamou ela, né? Eles pegaram ali um farolete ali e um farolete. Ó, tá vendo a pronúncia da minha mãe, ó. Minha mãe falava isso, né? Um farolete. Pegou ali, para quem não sabe, é uma lanterna, né? É flashlight. Flashlight também usava. Meu pai falava flashlight. Pega o flashlight aí. Então pegou ali o farolete ali e foram alumiar lá, né? Aí ó, que ela ficou, nossa, mas o que será? Por que aí dentro, né? E aí ficaram olhando ali no mato para ver se viam alguma coisa. Não viram nada. Ele ficou muito intrigado e a partir daí ele começou a escutar direto criança chorando. Ele falou que escutou até a criança falando assim: me ajuda, moço, me ajuda, me tira daqui, moço, me tira daqui, me leva daqui. Uma criança falando isso para ele, né? Porque ele falou, depois que ele começou a escutar isso, ele já ia de propósito ali na varanda dele e escutava. Ele falou que já ficou muito. Ele falou que quase todos os dias ele estava escutando. Então ele, quando escutou, né, a criança falando, me ajuda, moço, me ajuda, me tira daqui, me tira, e chorava a criança, ele falou, chorava muito. Ele então foi de novo ali para frente ali daquele terreno, que aí ele viu que vinha tudo dali, foi para frente ali daquele terreno e ficou ali. Será que tem aí? O que será que tem aí? Por que essa criança tá chorando, né? Essa mulher, que esquisito. E aí ele esperou no outro dia, ele falou, eu vou entrar nesse mato e vou ver o que tem aí. Vou ver o que tem aí para essas crianças. Essa mulher tá aí, né? Ele já sabia que era assombração, para saber o que essa mulher, essas crianças, por que elas estão assombrando aí, estão aí nesse mato aí assombrando. Porque ele disse que ainda foi se informar pela casa. E ele depois que, conversando ali com alguns vizinhos que moravam ali naquela rua, de quem que era aquela casa que eles foram morar, tudo, os vizinhos disseram para eles, foi quem construiu ali, foi um homem, e ele era casado com uma mulher e tinha 3 filhos. Só que esse homem começou a dizer, esse homem diz que a mulher dele, né, os vizinhos falando, mas sem os vizinhos saberem de nada. Os vizinhos, porque como eles foram perguntar quem eram os antigos donos, aí os vizinhos falaram o que eles sabiam. Então contaram ali para ele, que morou na sua casa aí foi uma família, um casal com 3 crianças, mas ele vendeu a casa porque a mulher traiu ele e foi embora com as 3 crianças. Fugiu com outro homem e levou os 3 filhos. Então, como ele até então ele não tinha visto o choro de criança, nem o choro da mulher, era só os barulhos dentro de casa, ele não se ligou nisso. Mas depois que ele começou a escutar o choro das crianças,
E da mulher ele ficou meio assim. Falou, opa, criança, né? Ficou meio assim. E aí ele falou, eu vou entrar aí nesse mato, eu vou ver o que tem aí nesse mato aí. O que tá assombrando essa mata. Então, quando chegou no outro dia, ele pegou e entrou. Ele entrou lá no mato, que o mato muito alto, estava bem assim, parecia mata virgem mesmo, ele falou. Muito alto, assim, que não tinha como ir, muito fechado. Mas ele falou que não. Ele falou, não, eu vou ver o que é, por que essa mata está assombrada? E foi. Então ele pegou lá uns equipamentos lá, facão, foice, e foi entrando ali no mato, foi entrando, foi cortando ali os matos que dava para cortar ali tudo. E tava, né? E quando ele chegou a uma certa altura, ele disse que se deparou com um poço, ele falou. Ele viu um poço. Olha, aqui tem um poço. Nossa, mas eu nem sabia que aqui tinha um poço, olha só. Devia ser dos antigos moradores, devia fazer parte aqui da casa ali. Então ele disse que ficou até contente com aquele poço ali, porque ele falou, agora, enquanto esse terreno não for vendido, eu vou usufruir aqui desse poço. Então ele ficou ali abismado e chamou a mulher dele e falou, olha mulher, tem um poço, mas o poço estava fechado, sabe? Diz que tinha ali umas madeiras por cima, ali tudo, tipo essas telhas de zinco que fala, estava tampado assim. E ele então diz que ele pegou, foi tirando aquelas telhas, foi tirando aquelas madeiras. E ele disse que quando ele destampou aquele poço, ele já sentiu um arrepio. Ele falou que como se tivesse saído algo ruim dali de dentro daquele poço. Ele falou, sabe, até um vento gelado veio dali de dentro do fundo daquele poço ali. Ele ficou meio assim, mas aí ele disse que ele olhou lá no fundo para ver se tinha água ali, o poço, e não tinha. Então ele ficou meio assim e falou, o poço está seco. E aí ele disse que começou a se arrepiar, a esposa dele também começou a se arrepiar. E ele encasquetou que ele ia lá no fundo daquele poço. Ele ajeitou tudo lá, umas cordas, tudo, e desceu lá naquele fundo daquele poço. E para surpresa dele, quando ele desce no fundo daquele poço, ele se depara com 4 esqueletos. Ele se deparou com 4 esqueletos. Ele falou um esqueleto de um adulto e um esqueleto de 3 crianças. E aí então diz que na hora ele queria sair dali de dentro, porque ele ficou assim, porque ele ficou curioso para saber o que tinha lá embaixo. Ele falou que não sabe, né? Na época ele falou que não sabia o que deu na cabeça dele, que ficou tipo uma coisa na cabeça dele para ele descer, que ele tinha que entrar no poço, Ainda a esposa dele avisou ele, não vai, que é perigoso, pode ter algum bicho peçonhento lá dentro. Mas ele foi, e quando ele chegou lá e se deparou com esses 4 esqueletos lá, diz que ele tomou um susto tão grande, que ele chegou e falou, me puxa mulher, me puxa. E aí diz que a mulher dele e ele começou a desesperado querer sair dali de dentro. E quando ele conseguiu subir, aí ele contou para a mulher, você não vai acreditar o que tem lá embaixo. Por isso que a mata é assombrada. Tem 4 esqueletos lá embaixo, mulher. Alguém morreu dentro do poço. E aí ele falou para a mulher dele, e agora? Eu chamo a polícia para saber, né, para mostrar os esqueletos, porque ele já concluindo, ele falou, eu acho que essas pessoas foram jogadas ali, ou foram mortas,
né, e jogaram os corpos ali, ou sei lá, jogaram eles ali e eles que acabaram morrendo ali, falando assim, né? Então eu acho que teve um assassinato aí, esses esqueletos aí são frutos de um assassinato. Eu acho que a gente vai ter que chamar a polícia. E nisso chamaram a polícia. E aí o próprio Gil Gomes diz que foi. Ele falou que, né? Ele pegou e quando ficou sabendo aí desse caso aí, ele foi aí nesse poço, aí veio a polícia, tudo. Ele mostrou, falou, olha, né, tem 4 esqueletos ali, 3 é de criança e 1 é de um adulto. Porque ele falou que acho que já tinha se desfeito roupa, tudo, então ele não sabia dizer o sexo ali daquelas crianças e nem do esqueleto. Aí veio, né, bombeiro, veio polícia, vieram, aí diz que ficou um monte de gente, aí foi onde a notícia se espalhou, porque naquela época, os corpos jogados dentro de um poço, e aí o Gil Gomes era repórter na época, tudo, né, repórter policial, e eu acho que ele era policial, né, também, não era o Gil Gomes? Ele era Não sei se policial? ele é- Não era? Não, eu acho que ele era só jornalista. reporte investigativo, É, né? não sei se foi ele. Não sei se ele foi ex-policial, não. Então, eu sei que aí o Gil Gomes ficou sabendo disso e ele foi lá. Aí foi quando o senhor lá, o dono da casa, contou para ele essa história toda. E aí a polícia, né? Aí a polícia começou, aí quando começaram a resgatar lá, puxaram lá os corpos, tudo, aí viu. Os vizinhos começaram também a se chegar, né? Começou aquela aglomeração toda ali, os vizinhos chegaram e aí começaram a falar, meu Deus, será que é a mulher do fulano de tal? Que ele disse que ela tinha fugido né? Tinha ido embora com outro homem, levado as crianças. Aí o pessoal já teve certeza que era a mulher, né? A antiga dona da casa ali, da onde esse homem achou os esqueletos ali. Ele matou a família Era e falou mentira. que tinham ido embora É. com outro homem. É. Tu vê? Meu Deus. E porque aí diz que logo depois que né, a mulher diz que ele disse, né, que foi embora com outro homem, ele logo resolveu vender a casa, mas não conseguia. Primeiro alugou, não conseguia, devia ser de certo por causa da assombração dentro de casa também. E aí resolveu vender muito tempo depois, diz que muitos anos depois aí que ele vendeu. E aí a polícia começou a investigar, aí começou a conversar com os vizinhos, tudo. E um contava um negocinho daqui, aí outro contava outro negocinho ali. E aí os vizinhos, quando viram aqueles esqueletos, já logo viram que era a mulher e os 3 filhos daquele homem que morava ali. O homem que achou os esqueletos não sabia se era mulher, o esqueleto adulto, não sabia se era mulher ou homem, mas aí depois chegando os legistas ali, né, que vem a perícia, tudo ali, aí eles já falaram que era o esqueleto de uma mulher, um esqueleto feminino, e das crianças falou lá, não lembro o que falou, se era de meninos, meninas, não lembro. Então, era da mulher, e aí os vizinhos concluíram que o antigo dono daquela casa matou a mulher e os filhos. Um assassino, isso sim. Matou, falar a verdade, e ele confessou que matou a mulher e os filhos, porque ele tinha arranjado uma outra mulher e queria viver com essa mulher. A amante não queria que ele fosse casado, só ia morar com ele se ele se separasse da mulher. Então, o que ele fez? Ele nem pediu, né? Antes ele tivesse pedido a separação, tudo, mas não, ele preferiu matar a mulher e os filhos, porque diz que a amante também não ia querer os filhos, queria ele sem mulher e sem filho. Aí ele depois ele confessou ali para a polícia que matou a mulher e matou os filhos dentro de casa. E depois foi lá e jogou dentro daquele poço ali. Que maldade, e né? Depois deixou aquele terreno ali se encher de mato para ninguém, assim, não notar aquele
aquele poço ali, mas só que as crianças e da mulher, eles queriam ser libertados ali. Daquele lugar, Daquele né? lugar, eles Que só queriam coisa. sair dali. Porque depois os vizinhos começaram também a dizer: eu nunca escutei nada, mas eu via uma luz. Uma vez, né, um dos vizinhos ali, muitos dos vizinhos falaram: eu passei aqui na frente à noite e vi uma luz aqui no mato, sabe, uma bola de luz, uma luzinha assim, que nem uma bolinha de fogo aqui no mato. E a gente achou que era a mãe do ouro, todo mundo falava: é a mãe do ouro. Mas como a gente, né, o pessoal ali falou que tinha medo dessas coisas, nunca foi atrás para ver o que tinha ali. E no fim, eles estavam querendo, coitados das crianças, daquela moça que estava ali, eles só queriam ser retirados dali, porque depois que os esqueletos, os corpos ali foram retirados de dentro daquele poço, diz que nunca mais viram nada, não se ouviu nada. Aquele homem que comprou a casa ali, que achou os esqueletos ali, ele nunca mais escutou nada. Então aí chamaram, né, os vizinhos se reuniram ali, chamaram o padre e aí rezaram uma missa ali para encomendar a alma daquelas, né, daquelas crianças, daquela moça, daquela mulher ali, para eles terem o descanso, porque eles pediam ajuda, né? Que coisa, socorro. Né? Ele mesmo escutou uma voz de uma criança falando: me ajuda, moço, me tira daqui. Ele falou que num tom de desespero, ele falou que foi o que culminou e ele querer entrar ali dentro daquele mato para ver o que tinha ali, né? Para ver o que tinha ali. Ele foi corajoso também, viu, gente? Eu também acho que ele foi corajoso, mas eu acho que eu também ia... eu também, se fosse voz a pessoa de criança. Assim, que nem pedindo ajuda, né? Ajuda, moço, me ajuda, me tira daqui. Eu não ia nem esperar o outro dia. Eu acho que eu ia adentrar o mato ali na mesma hora ali, viu? Eu ia armada até os... ia aparecer a Ramba, mas que eu ia com faca no dente, eu ia para ver o que tinha ali. Mas ele já sabia, né? Ele já estava desconfiado que ali era uma assombração. Espíritos ali que estavam ali naquela mata, mas ele queria saber o porquê que aquela mata estava mal assombrada. E graças a Deus ele encontrou os esqueletos e pôde dar ali o descanso eterno, a paz ali para aquelas pessoas ali que ficaram presas ali naquele lugar, né? Devido ali ao assassinato, ali a brutalidade que eles sofreram ali. Então, por envolver um crime que quase ficou impune, aí o Gil Gomes contou esse caso e aí eu nunca esqueci isso. Eu achei bem legal. E até há pouco tempo, eu procurando aí uns causos, aí eu ouvi esse caso. Então, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam aí, meus assustados? Um beijão. Foi bem interessante. Vou voltar lá pra cima. Então, eu gostei muito. Eu também. Aí, porque, né, o poço mal assombrado. E semana passada acho que a gente falou alguma coisa de poço. Foi. Mas não me veio essa história na cabeça. Me veio quando a Sueli mandou o caso que a mãe dela contava. Aí me lembrei, falei, tem esse caso. Mas muito interessante, viu? E eu acredito também, assim, né? Quanto tempo, né, que aqueles espíritos estavam ali, né? Eu acho que tinha que ser ele. Ele que tinha que encontrar. Tanto é que a mulher... acredito muito nessas coisas assim. A mulher não dele... é qualquer pessoa, não. Não, eu acho que é aquela pessoa que tem que encontrar. Ele teve que mudar para ali, para ele descobrir, né, os esqueletos dentro daquele poço, que os vizinhos nem sabia que tinha ali aquele poço. Porque os ali. Vizinhos acreditaram, né, no assassino lá. Né, que ele mentiu. E ainda deve... Quantos anos que ele não deve ter ficado ainda com fama de coitadinho, né?
O Luiz Fernando, já ouvi histórias do Gil Gomes. Não dá pra ouvir muito que deprime. Era mesmo, Era gente. brabo, gente. Ele pegava pesado. Eu acho que ele foi o culpado da minha mãe prender não deixar a gente eu em acho. casa. Eu tinha que ser indenizada pela família do Gil Gomes. eu tive. Minha mãe não deixava a gente sair, gente. Não deixava. Era enquanto nossas amigas, né, primas saíam, passeavam, iam pra festa, a gente não podia. E eu tenho certeza que por causa das histórias do Gil Gomes. Que o Gil Gomes contava. Ela tinha... Mas também não vou querer, né, meter só o pau nele, porque a gente também adorava. Ficava penduradinha lá na mesa da cozinha, um radinho, sabe, um radinho azul? E a gente ficava junto com a minha mãe, escutando as histórias. Né? Era motorrádio. Né, amor? Era um motorrádio. Motorrádio, era azul. Eu lembro dessa. Aqui, Adriano, que ouve, Gil. Adriana, verdade, Luiz Fernando. Luiz Fernando. Eram os fantasmas passeando. Era mesmo. Pós-morte, né, Luiz Fernando? Porque eles só queriam descansar. Sair dali, né? Ter o repouso deles ali num solo sagrado ali para ter a paz. Eu acho que eles porque queriam, eu acho que o homem lá, até para a família de certo da mulher, ele falou que de certo que ela fugiu com outro homem. Enquanto o safado era ele, né? E aí eu acho que era isso que ela queria mostrar, que ela não tinha fugido com outro homem, que ela tinha sido assassinada junto com os filhos. Eu concordando com o Luiz Fernando. Nesse caso, quando é vocês que já aqui falaram? Não precisa nem. Tá. Luiz Fernando. O Luiz Fernando, Esses espíritos ficam num eterno looping de repetição do mesmo episódio, é verdade. Como é que chama o negócio? É cena de repetição, cena né? de repetição. Eu acho que é isso, eu já vi cena de repetição. A Irene. Aí aqui a Irene, que causo. Leite morno. Irene e seus leitinhos. Irene, tá certo. Tá certo, Irene. Luiz Fernando, verdade, Irene. Luiz Fernando, ele deveria ter chamado o corpo de bombeiros. Mas essa depois, assim, quando tem que ser com a pessoa, acho que não tem que ser ele. Eu acho que isso já está predestinado. Eu não sei, eu acredito nessas coisas sim. Aí a Irene aqui, o homem matou a mulher e os filhos. Matou. Infelizmente, né? Acabou de fazer uma coisa dessa, né? Assassinar uma mulher porque não quis ficar mais com ela. Era pra só que separar isso? Mesmo. Ir embora com a outra. Luiz Fernando, que horror, quanta maldade. Verdade, Luiz Fernando, muito horrível. Muita maldade, tanto que foi tão trágico, assim, uma tragédia assim, uma coisa que eles ficaram presos ali. É quem agora? Talvez. Não, é a Irene. A Irene. Sim, esse caos é de arrepiar, Eu gostei também. Era sangue pra tudo quanto é lado. Era mesmo. E eu gostava, sabia? Eu gostava de escutar. O Luiz Fernando, assim como o da Atena agora, verdade. Mas eu acho que ele era mais pesadinho. É que não era televisão, era rádio. Né? É que ele contava a história ali, então a nossa cabeça trabalhava nas imagens. E o da Atena não, o da Atena ele mostra já as imagens pra gente, né? Mas eu acho que eu ainda prefiro o Gil Gomes, viu, gente? Eu acho que o jeito que ele contava era muito bom. Era. Quando ele contava também naquele Aqui Agora, né? Ele chegou a participar acho que daqui agora. Aí eles iam lá, filmavam lá, faziam reportagem no lugar, lá era muito bom. Aqui a Gil. A Gil, credo. Isso não é gente. Não é mesmo, né? Gil. Não é mesmo. E essa mulher, que se a mulher lá, a amante, foi viver com ele, ela que tivesse que ficar esperta. Porque se ele fez com a mulher, com os filhos, para fazer com ela era um pulo. Luiz Fernando. Ele disse que a mulher foi embora com as crianças. Ele preferiu. Ainda deve. Sabe o que me mata de raiva? Que ainda deve ter se passado ainda um bom não sei quanto tempo que demorou para ser desvendado esse crime.
Mas ele deve ter ainda ficado ainda com a fama de coitadinho. Ai, o largado. A Vera agora, né? É a Vera. Não, Luiz Fernando, que crime bárbaro, mais um Fernando. Psicopata. Psicopata mesmo. Nossa, porque fazer isso com as Que crianças... frieza, né? Matar a mulher e matar as meu crianças. Deus. Filho dele. Agora é A Vera Lúcia. Por que ele não pediu separação e fazer essa covardia? É verdade. Também. Antes, se ele tivesse feito isso, ele ia viver lá com a outra mulher. A vida dele com a outra e pronto. Vida que segue. Aí o Luiz Fernando, né? Os espíritos queriam justiça. Queriam mesmo. Né? Porque ali o corpo sendo desvendado, achando o corpo, eles iam saber que o outro lá era um assassino, né? Não um coitadinho. A Vera... Verdade, Luiz Fernando. Ai, o Luiz Fernando. Eles, os espíritos, estavam em sofrimento. E que sofrimento, né? Porque sofreram para morrer e sofreram ainda depois, né? Pós-morte. Que a Gil falando. Tem um canal que tem os causos do Gil Gomes. É mesmo? Tem. Ai, vou escutar. Tem mesmo? Tem todos os causos dele lá. Eu já vi. Amor, tá subindo Subiu muito. demais. Não? É o próximo, é o Bloqueirinho. Não. Tem um canal. Tem um canal. Foi a Gil, tá certo. Agora é o Bloqueirinho. Misericórdia, que dó, é mesmo. Porque aí, né, a gente depois vendo isso, a gente fica imaginando o quanto que eles sofreram pra morrer. Tadinho. E depois que morreram, ainda ficaram ali, presos ali, aquele lugar ali. Que qual foi a alternativa deles para eles serem descobertos? Tiveram que assombrar ali o lugar. Tiveram que assombrar o lugar ali para eles, né, chamar a atenção ali daquele senhor, e o senhor ir lá naquele poço, entrar dentro do mato, descobrir aquele poço e tirar, né, o esqueleto deles dali, descobrir toda a falsa, né, a farsidade aí da história. A farsidade da história. Aonde é agora? É a Silvana, Sil. Gostei, que dó da família. Que dó eu mesmo, também. né, Sil? O Bloqueirinho. Mas é igual vocês falaram. Eu ia no dia salvar essas crianças. Eu também. Apesar que no caso dele, não dava mais para salvar, só espiritualmente mesmo, né? As crianças queriam, né? E aquela mulher também queriam que eles descobrissem o corpo deles ali, né? A Sueli! Então a próxima, vamos seguir a fila. Deixa eu respirar. A Vera, os espíritos estavam pedindo para fazer um enterro digno para poder descansar em paz. Era isso. Era isso, Eu acredito que era também para fazer justiça para descobrirem, né, o que o assassino tinha feito com eles, e para eles também ter o descanso eterno, né? Descansarem em paz, e graças a Deus, acredito, tenho certeza que eles conseguiram aí o descanso deles, a paz. A Sueli Caruso, aquela que eu estava falando para vocês, meus assustados. Ela né, acompanha a gente aqui desde quando a gente tinha 17 inscritos. Ela tá sempre aqui com a gente, já ajudou a gente com causos. Então aqui a mais antiga é a Sueli Caruso. É a nossa principal comentarista. Nos nossos causos, né? Sumiu ela. Mas agora ela voltou com tudo aí nos comentários. E a Irene, por isso que eu fico muito contente. Semana passada a Irene apareceu e hoje está aqui. E hoje é a Sueli. Obrigada, Sueli. Adorei você aí na nossa live. É a Vera? Aqui que ela falou, né, a Sueli. Opa, falou meu nome, cheguei. Boa noite. Muito bem-vinda, Sueli. Não some mais, por favor. Só um minutinho que a minha garganta. É água, amor? Sobra! Ai. A Vera. Boa noite, pessoal.
Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ela pessoal. tava falando boa O noite, óculos dele. Sueli. É o óculos. A Evelyn. Nossa, que maldade. Infelizmente a gente vê muitas maldades assim. Ou até piores, verdade, né? Como tem gente ruim, meu Deus do céu. Luiz Fernando. Tinha aquela história, o crime do poço. É aquela que a gente comentou, né? Semana passada, né? Da semana passada o crime do poço. Que da o Rua Apa. Não, isso daí é o Castelinho da Rua Apa, que é outro. Ah, tá. Por favor. Luiz Fernando. Opa. Nossa, tá vendo? Nossa produção. Contra-regra aqui, gente. Nossa produção aqui, lá na sala. Dá licença aqui. Obrigado, filho. Agora sim, agora deu pra molhar a goela. A goela tá molhada, agora dá pra contar aí uns 10 causos aí pra vocês aí, meus assustados. Luiz Fernando. Gil Gomes era muito bom nas suas histórias, era mesmo. Ah, sim. Ele era muito... Nossa, ele aquela contava voz assim, dele, né? Nossa, ele transmitia assim uma veracidade. Nossa, eu ia lá dentro da história. Então, como eu estava falando, o crime do poço é aquele que o rapaz mata a mãe e as 2 irmãs por elas não aceitarem um relacionamento dele com uma moça de origem humilde, né? Era pobre, e eles eram uma família rica e ele era professor de química. Então ele começa a se envolver com essa moça e a família foi contra esse relacionamento. E aí, nossa Tonha agora vai embora, porque agora ela viu o muso inspirador dela, que é meu filho, ela é apaixonada por ele. Tá entalada na porta, conseguiu passar. Agora ela vai esperar ele na porta do banheiro. E então, aí ele mata a mãe e as 2 irmãs e joga dentro do poço, que aí no lugar desse... Né, do crime do poço é onde construíram o edifício Joelma mais tarde, né? Tá. Onde o Joelma foi construído. Já falei ali, né, do Luiz Fernando. Gil Gomes era muito bom com suas histórias. O assassino se passou. O assassino se passou. Ele preferiu. Ele preferiu se passar por corno. Ele preferiu ser corno do que assumir. Ele preferiu assumir que era corno do que ser assassino. Aqui o Luiz Fernando é a punição do assassino. A punição do assassino, E a punição do assassino, então. É difícil. O Luiz Fernando e a Gil, aqui a Vera. Tonha quer aparecer, né? Muita sempre. Fofura, ela sempre vem. Daqui a pouco, se demorar mais um bocadinho a live, ela daqui a pouco volta aqui. Aqui ela viu o meu filho e ela é apaixonada por ele, gente. Nossa, aí ele apareceu aqui, aí ela tava dormindo aqui, tava aqui bem pertinho aqui na minha frente aqui dormindo. Aí ele chegou, ela já foi atrás.